gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo muito, que são os bully romance. Vez ou outra eu tô sempre comentando sobre bully romance, seja aqui no TikTok, lá no Instagram, no blog. E às vezes eu sempre respondo a mesma pergunta: Mika, o que é bully romance? Eu nunca ouvi falar disso. Então eu fiz esse vídeo já para explicar para vocês um pouquinho mais sobre essas histórias e também já dando dicas de livros para vocês lerem com essa temática. Então assista até o final para vocês conferirem esses livros que eu separei para vocês poderem conhecer. Bully romance então é uma temática, um tipo de plot em que um dos personagens pratica bullying com o outro. E é essa relação de dominância que vai dar o pontapé inicial para o relacionamento começar. Eu não tô dizendo que esse tipo de relacionamento é saudável, tá, gente? Não é saudável. Inclusive, se você tem um cara que pratica bullying com você, mantenha a distância dele. Mas em livros eu gosto muito desse tipo de temática, porque eu gosto de ver como a mudança vai acontecendo, a mudança do ódio, digamos assim, para uma coisa mais gostosa de acompanhar. E sempre são bons enredos. Então, assim, é um dos livros que eu realmente gosto muito de ler. Eu sempre pesquiso bully romance, assim, no Kindle, porque tem muita indicação legal, livros que realmente são muito maravilhosos. É claro que tem uns bem pesados, outros que você não consegue fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo, mas eu te garanto que tem muita coisa boa. Geralmente, esses livros se passam na faculdade ou no ensino médio para que possa acontecer essa relação de bullying, e por isso que a maioria deles é New Adult, romance dark ou jovem adulto. Se você gosta de livros desse gênero, eu acho que vocês vão gostar então dessa temática. Falando tudo então já sobre bully romance, que é basicamente isso, vamos às indicações. Separei então 4 livros para vocês lerem. Um deles em adendo, que eu vou explicar pra vocês mais um pouquinho, mas assim, todos os outros eu dou super meu aval, porque são histórias muito boas. O primeiro é Bullying Sempre Sua, da Penélope Douglas. Esse livro em específico, ele vai contar a história então da Tate e do Jordan. A Tate e o Jordan eram melhores amigos quando eles eram mais novos, mas depois de um verão a relação entre eles mudou completamente. O Jordan ele começou a tratar a Tate muito mal na escola e eles começaram então uma espécie de competição em que ele brigava com ela e ela meio que rebatia. E as coisas meio que começam a sair um pouco do controle. Mas no fundo, o Jordan ele gosta da Tate, só que ele não admite porque tem algumas coisinhas que estão impedindo ele de fazer isso. Pra mim, esse dos livros que eu tô citando aqui é um dos mais pesados em relação ao bullying, tá? As coisas que o Jordan faz com a Tate são bem pesadinhas mesmo. Tem coisas que você não consegue aceitar muito bem. Foi um dos motivos que me irritou, assim, na leitura. Porque quando ele revela o motivo que faz ele fazer isso, você não compra, sabe? É aquele motivo meio supérfluo demais que não justifica as suas atitudes. Mas se você quer ler um livro de bullying que explique muito bem como é que é o bully romance, eu acho que começar por esse é muito bom para vocês entenderem como que é a temática. Eu não tô indicando o livro nesse sentido de, ele é maravilhoso, mas em relação à temática, pra mim é o que mais se aproxima e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Segundo livro, então, que eu vou indicar pra vocês, que vocês também vão passar um pouquinho de raiva, mas que tem tudo a ver com bully romance, é Vícios. Eu já fiz vídeo falando um pouco mais sobre essa história, eu vou deixar linkado aqui em cima. Aqui a gente vai conhecer a Emília. Emília se muda para uma cidadezinha nova com os pais para eles poderem trabalhar numa mansão. E nessa mansão existe um filho que é o Vícios. O Vícios é um garoto super desordeiro, bad boy, assim, que basicamente comanda a cidade por causa do sobrenome que ele tem. E quando ele conhece a Emília, assim, o ódio mortal mesmo. Eles não se dão bem e o Vícios, ele faz cada dia da Emília ser detestável. Ele trata ela super mal na escola e vai fazendo isso até ela se mudar e ir para a faculdade. 10 anos se passam e ele surge de volta na vida dela com uma proposta. E aí é quando eles vão se reencontrar. Então é um livro que vai voltar no presente e no passado para mostrar um pouco a relação desses dois, de como começou, de como era, que realmente é bem estranha, bem difícil de você engolir, confesso pra vocês, porque o Vícios é um cara muito detestável, ele faz coisas assim absurdas, mas que vai te envolvendo, que vai fazer com que você queira continuar e saber como termina essa história. Porque o nosso protagonista, né, que é o Vícios, ele esconde alguns segredos que vão ser revelados. Eu acredito que esse livro pode ser um dark romance. Eu não classificaria tão especificamente como isso, mas ele meio que tá com um pezinho ali, sabe, pro dark romance.
Mas assim, não tem tantos gatilhos, eu acho um livro ok, vocês vão só passar raiva mesmo. Mesmo assim, é um livro muito bom para vocês entenderem essa temática. Agora eu vou indicar para vocês 2 livros que infelizmente estão em inglês, tá? Eu meio que tô implorando para algumas editoras trazerem para cá para vocês poderem conhecer, mas no momento estão em inglês. Se vocês tiverem interesse em ler, use o tradutor, tá, do Kindle, que ajuda muito. O primeiro é Bad Boys Blues. Eu já falei milhões de vezes desse livro aqui, porque é um livro que me encantou completamente, 5 estrelas e super recomendado. Aqui a gente vai conhecer a Cleópatra. A Cleo, ela tem um algoz na vida dela, que é o Zacaria, o Zac Prince. O Zac e a Cleo, gente, eles se odeiam, assim, relação realmente de gato e rato na escola. O Zac fazia da vida dela um inferno, só que ele acaba sumindo, ele vai embora da cidade e durante esse tempo a Cleo, ela consegue se firmar, digamos assim, ela consegue ficar mais segura de si, começa a trabalhar, inclusive na mansão, né, dos pais do Zac, e ela vai seguindo a vida dela para poder realizar os seus sonhos desde que ela perdeu os pais em um acidente de carro. Mas tudo ruim quando o Zac volta, né? O filho pródigo volta para casa para lidar com alguns problemas do passado. Então eles vão ter esse embate de se verem outra vez. E aí vocês vão perceber um pouquinho mais como que era a relação deles, essa relação de dominância do cara tratar ela super mal na escola e dos motivos que o fizeram agir assim. O que eu gosto desse livro é que você vê uma grande mudança no personagem, tá? É claro que ela vai relatar algumas coisas que vocês não vão curtir, obviamente estamos falando de um bully romance, mas você vê que o Zac, ele se esconde por trás de uma armadura, ele é muito mais sensível do que aparenta. E a forma como ele vai moldando isso é muito legal, muito interessante. É uma história de amor super linda, que eu amei conhecer, eu espero muito que alguma editora traga pra cá. O segundo livro é Dear Enemy, e diferente de todos esses outros que a gente citou aqui, ele não vai muito pro dark, eu acho que ele não tem tantas cenas pesadas, mas mostra também um pouco de bully romance. Aqui a gente vai conhecer o Malcolm e a Delilah. O Malcolm e a Delilah, eles não se gostam, tá? Desde o primeiro momento, a Delilah tentou fazer amizade com ele tratou ela super mal, que também tem um motivo por isso. Só que eles vivem juntos, basicamente, porque o Malcolm começa a namorar a irmã da Delilah. Então eles acabam crescendo juntos naquela bolha dos 3. Anos se passam, cada um vai seguir a sua vida. A Delilah vai morar em Los Angeles, ela vira uma chefe, né? Então ela tem ali uma empresa de buffet. E o Malcolm, ele se torna um grande ator de cinema. Então ele acaba sendo muito famoso. Um pouco injusto, na minha opinião. E eles acabam se reencontrando por um fato uma infelicidade, na verdade, né? A irmã da Delilah, ela acaba trabalhando para o Malcolm durante um tempo, só que ela rouba um objeto específico dele, muito importante pro cara. E ele não vai sossegar até ter esse objeto de volta. Então ele tenta ameaçar a Delilah para que ela possa conseguir esse objeto para ele. Então nesse meio tempo, enquanto a Delilah tenta conseguir esse objeto de volta, ele e o Malcolm acabam se reaproximando, né? Ele meio que obriga ela a trabalhar para ele como chefe cozinheira, até porque, detalhe, o Malcolm, ele sofreu um acidente de carro, então ele tá meio que debilitado ali naquele momento. E ele usa isso como artifício para fazer com que ela trabalhe com ele. Só que, na verdade, gente, o Malcolm, ele gosta da Delilah, tá? Ele é apaixonado por ela, mas muitas coisas implicaram para que os dois não estivessem juntos, inclusive o bullying que ele fazia com ela no passado. Então a Delilah vai lembrando um pouco dos momentos em que eles eram mais jovens, em que o Malcolm fazia esses episódios de bullying, e ela vai tentando entender como ele mudou. Tá? É uma das coisas mais legais, é justamente isso, mostrar a mudança do personagem. Desses livros, pra mim, o Malcolm é o que mais muda, o que mais se arrepende das coisas que fez e demonstra isso continuamente, principalmente quando ele resolve se envolver com a Delilah, que é assim, um grande acontecimento para eles, né? Já que eles nunca acharam que fossem ficar juntos um dia. É um livro muito gostosinho também de ler, que me encantou muito, porque ele é diferente de todos os outros que eu citei, ele não é tão forte nesse sentido, mas é uma história de amor que realmente aquece o seu coração. Eu indico muito vocês conhecerem. E é isso, gente. Essas são as indicações de bully romance. Eu espero muito que eu tenha sanado as dúvidas de vocês a respeito do gênero, não, né? Dessa temática, do plot em específico, tá? É assim, os livros que eu indico para vocês são livros muito bons mesmo. Eu tenho vários outros, tá? Tem vários posts no TikTok, no Instagram, em que eu falo de outros livros também com essa temática. Se vocês tiverem interesse em conhecer,
Me segue lá, tá? Porque eu sempre tô falando de livros assim. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!